Boa noite a todos os meus leitores do blog do Conde Lopê de Villanueva. Eu recentemente vi um vídeo de um sujeito que se identifica por Codemaster 1, né? Parece uma coisa assim, em que ele produz uns vídeos cujo nome ele dá de Deus não existe. E em nome disso ele faz umas interpretações históricas descontextualizadas e até superficiais sobre o Antigo Testamento, e em particular o Pentateuco, para os hebreus a Torá. E eu percebo que, de fato, assim, grande parte das pessoas não souberam responder suficientemente algumas das questões tradicionais tanto da religião judaica como também da religião cristã, principalmente a respeito das guerras e também das questões belicosas que haviam no Antigo Testamento. E em particular o nosso amigo acusa Deus de ser o maior genocida de todos os tempos. É interessante notar que grande parte dos ateus, quando eles debatem sobre religião, eles não conhecem os postulados básicos teológicos do que estão debatendo. Um exemplo clássico disso é o fato de que Deus, pelo fato de estar acima de qualquer lei humana, ele pode fazer o que quiser, inclusive acabar com o homem. Se ele tem o poder de criar, ele também tem o poder de destruir. Então, quer dizer, você chamar Deus de babaca porque ele tem o poder pleno chega a ser uma crítica até engraçada e incoerente, justamente porque não critica o cerne da questão. O fato de que Deus, tendo um poder de onipotência, ele pode determinar a vida e a morte das pessoas. Quando nós pegamos o caso de Gênesis, em que a humanidade, humanidade entre aspas, os descendentes de Caim foram exterminados, ou então foram, digamos, eliminados pelo dilúvio, e que só foi salvo Noé. Então o que ocorre? A gente percebe que Deus, dentro da Bíblia, moveu uma punição contra todas as injustiças e perdições que estavam havendo na humanidade. E de fato aquelas pessoas que ele eliminou, por assim dizer, também não valiam muita coisa. Vamos pegar o caso de Sodoma e Gomorra. É muito hipócrita desse pessoal falar que Deus era muito malvadinho porque jogou fogo e enxofre contra os sodomitas e os gomorrenses, os gomorritas. Bom, o problema é que os sodomitas, e inclusive a palavra é pejorativa, que quer falar sobre o sexo anal, os sodomitas eles tinham comportamentos sexuais extremamente aberrantes. Imagine, por exemplo, uma sociedade de pedófilos ou uma sociedade de depravados sexuais, de tal forma, o homossexualismo era tão generalizado, e inclusive a violência sexual, que estes indivíduos, quando os anjos do Senhor chegaram a Sodoma para avisar a Ló, inclusive a sua esposa e suas filhas, para que ele se retirasse da cidade, os habitantes da cidade queriam estuprar os anjos, queriam violentar sexualmente os anjos. Então, quer dizer, Deus com certeza não lidava com pessoas muito boas, Na verdade, muitas daquelas pessoas ali eram muito ruinzinhas, diga-se de passagem. Por outro lado, é muito interessante falar sobre a escravidão do mundo antigo, em particular a Bíblia. O pessoal faz uma histeria gritante, porque a Bíblia defende a escravidão. Não, não é que a Bíblia defende a escravidão. A sociedade daquela época toda era escravista. A sociedade hebreia, a sociedade greco-romana, enfim, todas as sociedades em geral escravizavam. Só que a desonestidade intelectual intrínseca nesse discurso de você afirmar que a Bíblia é condescendente com a escravidão é o fato de que a legislação judaica da escravidão era uma das mais benévolas, se não a única legislação que de fato permitia um limite para a escravidão, inclusive limite de tempo. No Pentateuco está escrito que durante 6 anos o escravo deveria servir ao Senhor, e no 7º dia ele poderia ser colocado em público e ser libertado junto com sua família, ou então escolher permanecer escravo eternamente. Ou seja, você conhece alguma sociedade que dentro de um determinado tempo permite a liberdade para o seu escravo? Só a sociedade hebreia, na história, permitiria isso. Aliás, existem alguns aspectos da legislação hebreia que são mais impressionantes para a época, que é o simples fato de que se um escravo fugisse de uma cidade
contra as injustiças do seu senhor, né, e fugisse para uma outra cidade, uma cidade hebreia, os habitantes dessa cidade eram obrigados a dar acolhida ao escravo e não deveriam entregar ao seu senhor o escravo. Isso que é uma coisa interessante. A Bíblia, propriamente dita, quando nós falamos de escravidão, a Bíblia é um livro extremamente condescendente com escravos. Porque os escravos são tratados com uma certa dignidade e são soltos dentro de um determinado tempo. E mais, nós temos que ver que a própria história bíblica, a história do povo judeu, é a história de uma escravidão e também de uma libertação, né? Ou seja, no capítulo de Êxodo, no início do capítulo de Êxodo, nós temos o quê? Os escravos hebreus, né? Junto com o quê? Com o poder onipotente do faraó, que era senhor de todo o Egito e também senhor de todos os hebreus. E Deus, praticamente, escolheu um povo que na verdade era escravo, que na verdade era subalterno do faraó, e em nome disso libertou aquele povo. Então o significado da libertação no povo judeu, no povo hebreu, e o significado, né, da questão do trabalho livre mesmo e da liberdade, talvez seja muito mais forte no povo hebreu do que qualquer outro povo da história do mundo antigo. Ou seja, a escravidão ela era limitada. A escravidão ela tinha determinadas limitações legais que inclusive, de alguma forma, incentivavam a libertação dos escravos. Não podemos falar o mesmo da cultura grega, da sociedade grega e da sociedade romana. A sociedade romana com o escravo tratava o escravo tal como os animais. Os animais e os escravos eram a mesma coisa. O escravo romano era uma coisa do Senhor. Ele poderia matar o escravo. Ele poderia fazer tudo que for possível com o escravo como fosse um bicho. Isso não era admitido na legislação hebraica, mas era admitido na legislação greco-romana. E eu pergunto para você, você já viu algum ateu, algum materialista condenar a filosofia grega ou o direito romano pelo fato de tratar os escravos com tamanha brutalidade ou com tamanha crueldade? Com certeza não. Por quê? Porque o ódio é contra o cristianismo. Aliás, temos um outro aspecto da história, né, sobre as guerras da religião no Antigo Testamento, e em particular as guerras movidas pelo povo hebreu contra outros povos pagãos, né? E que Deus, inclusive, mandou ordenar a destruição de certos povos. A questão que se coloca é o seguinte: primeiro, que nós temos que entender a psicologia do povo daquela época, e segundo, o que estava em disputa entre aqueles povos. Aqueles povos lutavam pela sobrevivência dentro de um espaço, como até hoje lutam, através entre hebreus e árabes, hoje em dia na Palestina. Mas antigamente a coisa era muito mais embaixo. E as vinganças, que os judeus chamavam de herem, e herem, a palavra herem, a tradução é maldição, as vinganças entre povos eram vinganças coletivas. Era a maneira como o homem concebia o conceito de justiça, ou seja, o conceito da lei do talião. Você matou minha família, eu mato a tua família, né? Você dá em troca. Claro que a gente pode dizer que isso é um pouco até bárbaro, mas você dá em troca, da mesma moeda, aquilo que você sofre. Ou seja, as punições e os massacres eram coletivos de ambos os lados, não somente do povo hebreu. Os povos que os hebreus guerreavam também pensavam a mesma coisa, eram até muito mais violentos. E na verdade, os judeus muitas vezes retribuíam essa violência da mesma moeda que os outros povos. Inclusive, as discussões históricas sobre o Antigo Testamento, sobre principalmente a questão dos massacres, como os amalequitas, né, como os cananitas, entre outras coisas, muitos historiadores percebem que a Bíblia, como a Bíblia é um livro histórico e também um livro apologético, então tem vários aspectos simbólicos, muitos desses povos, antes de serem massacrados, muitos deles foram assimilados. Inclusive alguns historiadores, e eu reconheço, eu até aconselho a pegar esse livro aqui, por exemplo, chamado Instituições de Israel no Antigo Testamento, de Roland de Vaux. Então, Roland de Vaux, ele faz umas pesquisas muito interessantes a respeito das tradições e das instituições hebraicas do Antigo Testamento. Aqui, por exemplo, eu falei sobre o escravo fugitivo, né, no mundo hebreu. A fuga era o recurso comum do escravo para libertar-se do tato duro do seu dono. Eclesiástico 33:33.
Ainda nos casos em que era bem tratado, podia sentir a tentação de fugir, mesmo que fosse apenas para sentir-se livre, como todo homem tem direito de ser. O rico e malvado Nabal parece estar bem par disso. Muitos são hoje em dia os servos que fogem seu senhor. Ele respondeu aos enviados de Davi. 1 Samuel 25:10. 2 escravos de Simei fogem para a cidade de Gate, capítulo 1 de Reis. Isso acontece por toda parte. Aí ele bota aqui, olha só. A lei israelita contém um só artigo para os escravos fugitivos. Deuteronômio, capítulo 26, versículos 16 e 17. Proíbe que se entregue um escravo que escapou de seu dono e buscou refúgio. Na cidade que escolher, deve ser recebido e bem tratado. Essa determinação não tem paralelo nas leis antigas e não é fácil de interpretar. Parece aplicar-se ao escravo israelita que abandona o dono israelita, pois ele voltará naturalmente à sua família e ao seu clã. Pela mesma razão, também não se refere ao escravo israelita que abandona seu dono estrangeiro. Parece, pois, que a lei visa um escravo não israelita, vindo estrangeiro e admitido em Israel como um ger, ou como essa aqui é uma palavra em hebraico, tossab, né? Seria negada só a extradição, considerando toda a Terra Santa como lugar de asilo à madeira de Isaías, né? Quer dizer, na verdade, você percebe que na própria Bíblia, os conceitos elementares do direito já nascem aí. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos falando de uma sociedade de 4.000 anos atrás. Uma sociedade cujas concepções políticas, religiosas e de mentalidades é totalmente diferente da nossa. Então não pensem em querer fazer do século XX ou XXI, e olha que o século XX não é muito exemplo para muita coisa, fazer um paralelo de você querer entender como a gente entende agora a realidade. A realidade é totalmente diferente. No entanto, nós percebemos que a Bíblia, ao contrário do que muitos ateus pernósticos, ateus bobocas que precisam estudar mais, entendem, devem parar de interpretar a Bíblia fora de contextos históricos e tentar, por exemplo, estudar um livro desse aqui, maravilhoso, um livro de pesquisa histórica, para você entender o que esse pessoal pensava de fato e como você deve entender isso. Quer dizer, se eu explico que a escravidão hebreia era muito mais amena do que a escravidão grega, a escravidão romana, as pessoas podem dizer, a Bíblia, na verdade, contribuiu para amenizar o problema e não o contrário. E como devemos entender, todas as sociedades eram escravistas. Então, se você quiser condenar a sociedade hebraica e a sociedade cristã por ser escravista, então condene também os gregos, condene os romanos pagãos. Condene a civilização inteira, porque a civilização inteira é uma civilização de escravos. Então faça isso. Faça isso, faz o seguinte, da civilização do século XIX para baixo, jogue tudo fora, porque tudo era escravista. No entanto, nós devemos lembrar de uma coisa, a única civilização que de fato questionou os postulados da escravidão e tentou amenizá-la na medida do possível, de alguma forma ou de outra, foi o quê? A civilização judaica, hebreia, e posteriormente a civilização cristã. O abolicionismo é o quê? É algo que nasce dentro de valores do cristianismo. Pelo menos na Inglaterra, nasceram através de protestantes, de Quakers e outros segmentos protestantes e cristãos devotos, que exigiam o fim da escravidão e a libertação dos escravos. Aí alguém vai falar, não, mas é por causa do capitalismo, não sei o quê. O capitalismo pode ter ajudado nisso. Mas o capitalismo pode perfeitamente coexistir com o comércio de pessoas. Porque não havia mercado consumidor para escravos? Havia. E foi um dos mercados mais lucrativos da história humana, se não o mais lucrativo. Talvez algo mais lucrativo do que o escravo, do que a venda de escravos, foi simplesmente a venda de drogas. Mas talvez nem isso, se a gente analisar a acumulação de capital que o escravismo fez, ou seja, o tipo, o comércio de escravos, era muito mais rico até. Se a gente analisar dentro de uma certa proporção, por assim dizer. Então, meus amigos, eu acho que o pessoal ateu, o pessoal materialista, tem que parar de falar besteira, tem que parar de agir como um cidadão, um membro de alguma seita, para inventar uma igreja qualquer, e parar de fazer interpretações descontextualizadas da Bíblia. Basta estudar a história. Estudando história, a Bíblia, os males da Bíblia são bem menores comparado a outros elementos das épocas em que a própria Bíblia foi escrita dentro dos povos pagãos. E é mais interessante um ponto. Percebe-se que a crítica não é contra a escravidão. A crítica não é contra
não é contra as barbaridades da Bíblia. A crítica não é necessariamente nem mesmo contra a barbaridade qualquer. Porque todos aqueles povos, em geral, eram mais bárbaros ainda. O ódio é contra a cultura judaica e a cultura cristã. Né? Os romanos estão isentos da coisa, né? Os gregos estão isentos. Os outros demais povos estão isentos. Só o cristão e o judeu é que são os males, os maus. Né? Que são os maus. Que são as pessoas negativas. Que são os obscurantistas. Então, meu amigo, isso é apenas a mensagem preliminar de algumas coisas que talvez eu falarei daqui por diante. E desde já, aconselho os ateus a pararem de falar besteira e pesquisarem um pouquinho mais e se esforçar um pouco intelectualmente.